Quando Eva deu à luz ao seu primogênito Caim, ela pensava que aquela linda criança seria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente, acreditando naquela profecia de Gênesis 3, como se ela fosse ser realizada em seus dias. Ela só não esperava que em seus braços estava o primeiro homicida da história. O texto diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Observe, Deus olha primeiro para o ofertante, depois para a oferta. E por sondar os rins e os corações, fica claro por que Caim não foi aceito inicialmente. No episódio em que Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor, vemos dois irmãos, porém apenas um foi com o coração voltado à humilhação. Mas o que Deus viu em Abel que não encontrou em Caim? Vem comigo que eu te conto. Antes de continuar, quero registrar meu muito obrigado a você pela preferência de estar comigo aqui no meu canal. Então não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, comentar, compartilhar e ativar o sininho aí das notificações abaixo, ok? Vamos lá. Quando Deus amaldiçoa alguém, entendemos que tudo aquilo onde esse alguém pôr as mãos será maldito também. De igual modo, quando um lugar é amaldiçoado, tudo aquilo que derivar deste local também será maldito. E foi este um dos motivos pelo qual o Senhor não se agradou da oferta de Caim. E disse o Senhor a Adão: já que ouvistes a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ela também te produzirá espinhos, cardos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até o dia em que tornes a terra, porque dela fostes retirado. Portanto és pó, e ao pó voltarás. Tanto Caim quanto Abel ouviram do seu pai todo o acontecido no Jardim do Éden lá no passado. As informações foram passadas a ambos da mesma forma, mas cada um absorveu de uma maneira diferente. Abel aprendeu que o Senhor já havia sacrificado animais para que deles fossem retiradas as peles para vestirem seus pais. Então, na mente de Abel, se Deus escolheu animais ao invés de folhas, era sinal que o sacrifício de animais agradava ao Senhor. Isso até faz alusão ao futuro sacrifício de Jesus. E Abel foi pastor de ovelhas. Além da oferta ser agradável a Deus, Abel veio ao Senhor com o coração voltado à humilhação, reconhecendo que seus pais eram responsáveis por tudo que havia acontecido no passado. Então, a probabilidade de Abel ser aceito era enorme. Já Caim não era mais ou menos mal, nem era simplesmente um cara problemático. Ele era mal mesmo, cara. Mas Jota, como você pode fazer uma afirmação dessa se o texto não declara isso sobre Caim? É simples, irmão. O texto diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Caim não ficou mal após matar Abel. Ele era mau e apenas realizou o que já havia em sua natureza maligna. Detalhe: do mesmo jeito que Abel absorveu uma parte do que foi relatado por seu pai, Caim também absorveu. Só que ao ouvir a mesma história, talvez na mente de Caim a sentença divina sobre seus pais era injusta e cruel. Caim imaginava que Deus era o culpado de toda aquela situação difícil de escassez e de fome que eles atravessaram. A terra era maldita e não havia fartura de alimentos, uma vez que não chovia. Por isso, eles tinham que se alimentar da erva da terra, como diz o texto. Caim era mau e não teve cuidado sobre o que iria oferecer ao Senhor. Por ser agricultor, ele colheu aquilo que era proveniente da terra amaldiçoada e ofereceu ao Senhor. Deus, por sua vez, não aceitou. Primeiro porque Caim veio competir com seu irmão. Depois que ele era rebelde por presumir no seu coração que Deus era o culpado de todo o caos que sobreveio a seus pais. Por fim, sua oferta era oriunda da terra amaldiçoada. Caim não adorava, não conhecia nem respeitava o Criador. O sinal disso está claro ao observar a oferta que ele trouxe ao Senhor. Jota, então pelo que eu tô entendendo, Deus não gostava muito de Caim não, cara. Não, meu amigo, nem pense nisso. Deus amava tanto Caim que, notando a mudança brusca do seu semblante no momento do sacrifício, logo procurou protegê-lo do que poderia lhe suceder posteriormente. Caim se chateou ainda mais com Deus e tomou certeza que o Senhor era realmente cruel, só que agora, por não haver aceitado sua oferta. Como um pai zeloso, Deus se reporta a Caim e diz: por que estás irado? E por que mudou o teu semblante? Se agires certo, não haverá aceitação para ti também?
Mas se agires errado, o pecado jaz à porta, e o alvo dele será você. E é aí que você deve dominá-lo. Caim não faz caso algum do conselho de Deus e no final mata seu irmão cometendo o primeiro homicídio da história. E daí pra frente, a boca da terra não se fechou mais para beber sangue inocente. Muitos pensam que os piores homens da história foram os faraós e os reis da antiguidade, mas esta narrativa é facilmente refutada quando lemos o versículo 11 do livro de Judas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano da recompensa de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Este texto deixa claro quem foram os 3 piores homens da história até o dia em que isso foi registrado no livro de Judas. Após matar seu irmão, Caim tenta fazer chantagem com Deus e pagar de vítima. Ao ser perguntado onde estava o seu irmão, sua resposta foi áspera. Afinal, diante dele estava um justo juiz, exatamente aquele a quem ele não estimava muito. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão grita por mim desde a terra. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais resultado, fugitivo e errante serás. Então disse Caim ao Senhor: minha maldade é maior que a chance de eu ser perdoado. Hoje me lanças à face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: por isso não, qualquer que matar Caim será castigado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que qualquer que o encontrasse não o ferisse. E saiu Caim da presença do Senhor e morou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Diante dos fatos, a pergunta que não quer calar é: qual foi o sinal que Deus pôs em Caim? Eu mesmo não sei, você sabe? Há um erro de interpretação por parte de alguns no que tange ao sinal ou marca que Deus colocou em Caim. O sinal de Deus em Caim era mais uma forma de livrá-lo das investidas do que algo negativo, como se fosse uma maldição. Até porque o texto não diz que o sinal era uma maldição. Na verdade, quando o sinal foi posto em Caim, ele já estava amaldiçoado. Então por aí fica claro que o equívoco é de quem interpreta e não das Escrituras. Logicamente que a Bíblia não tem resposta para tudo fora do campo teológico. Existem coisas que ela não declara, mas há coerências textuais que nos ajudam a perceber aquilo que não está explícito no texto. Há uma lista com as possíveis marcas que Deus supostamente pôs em Caim. Existem algumas que são tão irracionais que dá até vergonha de falar, cara. Mas mesmo assim vou mostrar aqui para que se tenha uma ideia do quanto alguns exegetas são imaturos teologicamente. A primeira delas alega que Caim possivelmente teria sido marcado com uma espécie de tatuagem. A segunda diz que o nome de Deus possivelmente teria sido marcado na testa dele. No terceiro caso, a legenda Caim, o fraticida, teria sido marcada na testa dele. Fraticida, que traduzido significa aquele que matou o próprio irmão. O quarto exemplo diz que Deus teria tornado Caim invencível, intocável. Ele não poderia ser queimado, afogado, nem ferido à espada. E a quinta opção diz que uma luz, como a de um holofote, o seguia por onde quer que ele andasse. Meu amigo, parece piada, mas estas linhas de pensamento são especuladas até hoje. Só que além destas, há duas que são bem coerentes e valem muito a pena serem observadas. Uma presume que Deus mexeu na pigmentação da pele de Caim, aumentando sua melanina e o tornando negro. Isso o diferenciou dos demais com o objetivo de fazê-lo um homem temido. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, como todos possuíam um tom de pele claro e rosado devido ao barro da Mesopotâmia, Caim seria estranho aos olhos dos que o vissem e, portanto, aquela diferença de cor amedrontaria qualquer pessoa. Agora me diz, onde está o absurdo em Deus mexer na cor da pele de um homem para que seja essa opinião considerada uma teoria nitidamente racista? Esta é uma vertente teológica, não a verdade absoluta. Me diz aí, onde você vê a cor negra como uma maldição dentro do texto? Como falei há pouco, Caim foi amaldiçoado antes de Deus determinar qual seria o sinal que lhe serviria de livramento. Então qualquer pensamento que veja isso como racismo é sem dúvida uma linha teológica imatura.
A segunda linha plausível é a que estuda a possibilidade de Deus haver aumentado a estatura de Caim. Ele pode ter crescido a uma altura de causar terror a qualquer pessoa. E nas entrelinhas dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a gente lê sobre a aparição de gigantes, homens de grande estatura que eram chamados de homens de fama e valentes da antiguidade, salientando que esta também é uma vertente especulativa e não a verdade absoluta. Mas observando direitinho, cara, não é que essas duas linhas fazem sentido? Logicamente que procurar saber sobre esse tipo de assunto não lhe faz mais nem menos cristão que ninguém, nem vai implicar na sua ida para o céu. Porém, se você gosta de se manter informado sobre assuntos bíblicos, também você não vai perder nada em querer aprender, não é verdade? Uma coisa é fato, é melhor ser elucidado pelo estudo das Escrituras que ser envergonhado pela ausência dele. Um forte abraço a todos.